Começando o cenário político de hoje, vamos conversar sobre o cenário político em que nós estamos vivendo. Vamos conversar hoje com o cientista político Daniel Menezes, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre eleições que vem aí, governo do estado, governo federal. Vamos analisar tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, crise política, crise econômica, as eleições que vem aí, quais são os reflexos de tudo que nós estamos vivendo nas eleições. Você pode mandar a sua pergunta, eu sei que você gosta desse assunto. Participe do nosso programa pelas nossas redes sociais, pode mandar mensagem pelo Twitter, @cenapoliticotcm, tem também o facebook.com/cenário político TCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @cenário político TCM. Faça o programa de hoje junto com a gente, mande aí seu assunto, o que é que você quer denunciar, falar, desabafar aqui no cenário de hoje comigo. Você pode participar. Tá aí na tela para você... Opa, sumiu, mas daqui a pouco volta. Tá aí na tela para você copiar se você tiver perdido. E vamos começar o nosso programa com os números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Pelos dados epidemiológicos da CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, são 36.493 casos confirmados nesta quarta, 1.322 pessoas que morreram com o novo coronavírus, 50.065 casos suspeitos e 191 mortes por investigação, aguardando o resultado aí se a morte ocorreu ou não pelo novo coronavírus. A ocupação dos leitos hoje, quarta-feira, está a seguinte: na região oeste, 98,1%, em Pau dos Ferros, 60%, região metropolitana de Natal, 98%, região Seridó, 72%, região do Mato Grande, 100%. A fila de espera para UTI tem 10 pacientes e a fila de espera por transporte hoje não foi divulgada pelo governo do estado. Nós temos aí os municípios da região oeste, tendo como base a capital, em Natal, que tem 13.664 pessoas infectadas e conta 544 pessoas mortas. Em Mossoró, 3.548 pessoas infectadas e 141 mortes. Apodi, 846 infectados e 14 mortes. Açu, 503 pessoas infectadas e 24 mortes. Caraúbas, 176 infectados, 1 morte. Felipe Guerra, 83 infectados, 1 morte. Governador de Cerrosado, 63 pessoas infectadas e Upanema, 27 pessoas infectadas e 2 mortes registradas ali no município. Como vocês podem ver, está aí os números que, apesar de algumas pessoas quererem mostrar que estão se estabilizando, não é isso que vem mostrando, que a gente vem constatando aqui. Todos os dias a gente traz número de infectados e de mortes um pouquinho maior, infelizmente. Mas hoje saiu aí uma decisão liminar da Justiça sobre um assunto que você pergunta quase todos os dias aqui no nosso programa, sobre a questão dos respiradores, da compra dos respiradores pelo Consórcio Nordeste e, mais especificamente, da participação do Rio Grande do Norte nessa compra. O juiz Luiz Alberto Dantas Filho, titular da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, determinou que o governo do Rio Grande do Norte e a governadora Fátima Bezerra suspendam em caráter imediato qualquer tipo de repasse financeiro destinado ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste, até o julgamento do mérito da ação ou nova decisão judicial em contrário. A medida liminar atende a pedido feito pelos deputados estaduais do Solidariedade, Kelps Lima, Cristiane Dantas e Alisson Bezerra, que ingressaram com uma ação popular requerendo a suspensão dos repasses para o Consórcio Nordeste até que este providencie o ressarcimento ao Estado do Rio Grande do Norte do montante de R$ 4.947.000
R$ 535 desembolsado pelo ente estatal como cota parte na aquisição de 30 respiradores pulmonares mecânicos que seriam usados em unidades hospitalares para os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Segundo a decisão, os autores questionam a licitude do ato praticado pelo Estado e pelo governador ao participarem do contrato de rateio de 6 de abril deste ano, em detrimento do patrimônio público estadual. Os entes da iniciativa realizaram o pagamento global antecipado de 300 aparelhos respiradores, mas a empresa contratada não realizou a entrega dos equipamentos em momento algum e nem a devolução do dinheiro público recebido de forma adiantada. Os autores buscam também impedir o repasse de R$ 898.962 pelo Rio Grande do Norte ao consórcio que está para acontecer. Aí, essa notícia de você que quer tanto uma resposta em relação a esses 5 milhões de reais que foram repassados, adiantados aí pelo governo do estado. Agora vamos começar nosso bate-papo, nossa entrevista. Daniel Menezes já está conectado aqui com a gente. Por certo, estava ouvindo aqui a notícia em relação a essa decisão liminar. E eu já começo perguntando, Daniel, boa noite, muito obrigada por se conectar comigo aqui. Na sua opinião, o consórcio Nordeste fracassou politicamente? Olá, Carol. Olá a todos os telespectadores da TCM. Bem, eu diria que o consórcio Nordeste sofre uma crise de legitimidade em face do que a gente está percebendo nesse momento de crise no âmbito da pandemia, né? Os estados ingressaram a partir da autorização das Assembleias Legislativas, isso cabe ser enfatizado. Ocorre que, diante dessa situação, inclusive já Pernambuco abriu mão da participação no consórcio, e acredito que algo nesse sentido deve acontecer aqui, porque o consórcio vem sendo fortemente questionado, né? Sofrendo questionamentos no âmbito da sociedade civil, da justiça, agora, como você bem relatou, e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, né? Então, foi um grupo que chegou a fazer frente, inclusive, à administração federal, estabelecendo parcerias com a China e com outros países, do ponto de vista da aproximação comercial dos estados do Nordeste para com essas nações. Ocorre que, em face do que se desvendou agora, né, fica muito difícil a manutenção desse consórcio, né? Inclusive até o momento em que a coisa não seja efetivamente resolvida, né? Daniel, a gente vê, inclusive hoje, muitas pessoas que antes defendiam o consórcio, pessoas além, que mesmo que não fossem do PT ou apoiadores da governadora, que defendiam o consórcio, né? E hoje ele vem sendo criticado não só por aqueles que sempre foram oposição aos governadores do Nordeste, mas existe realmente esse questionamento em relação à necessidade e à eficiência do consórcio. Você acha que o consórcio ele é realmente necessário? Do ponto de vista da literatura acadêmica e de exemplos práticos também, a formação de consórcios é muito interessante, porque você enfrenta problemas que muitas vezes a circunscrição municipal, estadual ou federal, né, ou mesmo federal, não é suficiente para dar conta do problema, né? Nós estamos atravessando esse tipo de situação em Mossoró, na região do Seridó, em Natal, com relação à pandemia, né? Se nós tivéssemos consórcios entre as prefeituras, né, uma organização, integração maior entre as prefeituras, talvez a otimização dos recursos das ações ocorresse, né? Então, do ponto de vista da literatura, esse tipo de iniciativa na área da administração pública, ela é extremamente recomendada, né? Ocorre que, nessa pandemia, em que você praticamente passa a agir no escuro, né, em face de tudo que a gente está percebendo, eu acho que o consórcio avançou um pouco algumas casas e acabou não tomando algumas precauções com relação a essa aquisição e foi pego no contragolpe, né? Infelizmente. Mas a medida ela é positiva.
porque ela permite uma compra, por exemplo, maior de estoque de um determinado produto, de determinado insumo, a organização da distribuição de um dado serviço numa região, serviço esse que não é prestado apenas por uma prefeitura ou por um governo do estado, por exemplo, mas essa situação ela foi muito deletéria porque ela foi extremamente utilizada, como você bem disse, não apenas por membros da oposição, como também da sociedade civil organizada, pessoas que apoiam o governo, né? A Assembleia que antes havia apoiado o ingresso do Rio Grande do Norte do consórcio Nordeste, então fica muito difícil a manutenção disso, sobretudo porque até agora o caso não foi efetivamente elucidado, né? Vamos fazer o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continua o nosso bate-papo com Daniel Menezes.